Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Então vamos até domingo, dia 8, quando abordaremos temas de relevância para a família. Nada melhor do que iniciar esse workshop de família com abordagem sobre o casamento. Lá em Gênesis 2, 18 a 24, disse: "Mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor tomara do homem, transformou numa mulher. E disse o homem: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamará-se-á varoa, enquanto do varão foi tomada." Queridos, o fundamento do casamento, como a Bíblia nos traz, nos mostra, é algo que deve ser considerado com bastante seriedade no mundo de hoje, embora isso não esteja mais acontecendo. A Bíblia é o nosso livro sagrado, então nós vamos buscar nela os fundamentos para um casamento de acordo com a instituição divina. Todos nós sabemos que a família é uma sociedade em miniatura e, como todas as sociedades, tem pilares básicos e não seria diferente no casamento. Então hoje nós vamos tratar de alguns pilares que sustentam o casamento de acordo com a palavra de Deus. O primeiro pilar que nós podemos tratar aqui é a igualdade. A igualdade é um fundamento divino e significa a ausência de desvios. O homem não é superior à mulher. Ele tem responsabilidades e funções diferentes no campo social, mas espiritualmente são iguais. Há uma narrativa bastante conhecida que diz que a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, isto é, do seu lado para ser igual, e perto do coração para ser amada. Todos nós conhecemos bem esta narrativa. Infelizmente, o pecado modificou essa perspectiva de igualdade. E para muitos, e durante muitos anos, o homem, de maneira errada, continua pensando ser superior à mulher e que, por isso, tem o direito, pare bem, até de violentá-la da forma que quiser. Como nós vemos hoje, a quantidade de mulheres, que são violentadas e até mortas, porque os homens acham que ele é o proprietário dela, tratando a mulher como uma coisa. Então, homens e mulheres, segundo a palavra de Deus, são iguais. E Deus coloca isso bem claro na sua palavra, para que depois não comece simplesmente a dizer: não, que Deus é homem, então a mulher não tem espaço. Não vamos partir por aí, tá certo? Então, a igualdade é o primeiro pilar para um casamento fundamentado na palavra de Deus. O segundo pilar é fidelidade. O termo fidelidade designa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. O que é confiável, o que é honesto, o que é verdadeiro. Queridos, a fidelidade é uma das características de Deus. A gente sabe muito bem que o mundo não acredita mais em fidelidade. Mas eu quero só chamar uma atenção que para o mundo dos negócios, as empresas estão oferecendo bônus para buscar fidelidade dos seus clientes. Você provavelmente já utilizou esses bônus de fidelidade usado pelas empresas. Todavia, um casamento alicerçado nos princípios bíblicos não precisa
de bônus. Ele não precisa dessas promoções para subsistir diante da pressão ou das pressões do dia a dia. É por isso que a fidelidade é um fundamento sine qua non para que se tenha um casamento feliz, para que este casamento tenha uma construção não só social, mas também que desenvolva os laços familiares tão necessários na formação da família. O terceiro pilar é a verdade. O que é a verdade? É estar conforme com os fatos ou a realidade. Conheceis a verdade e ela te libertará, diz a palavra de Deus. A verdade sempre prevalece, independente dos litígios que possam ocorrer. É importante essa questão da verdade no casamento, porque como pilar, assim como a fidelidade, vai criar essa sustentação na vida do casal. A verdade é sempre forte, embora em algumas ocasiões, que a gente pode dizer assim, escurecidas, ocasiões de trevas, ela parece ser fraca. Mas não é, porque a verdade humana, ela tem origem na verdade divina. Então, o verdadeiro é aquele que está de acordo com as coisas de Deus. O quarto pilar para um casamento bem-sucedido, do ponto de vista bíblico, é o amor. O que é o amor? O amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou ao outro. Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versos de 4 a 7, ele diz que o amor é paciente, é longâmino, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No Novo Testamento, há 4 palavras lá no grego que vai designar amor. Uma é eros, que é o amor possuidor. Não é esse amor que a gente pensa que é só o erótico, não, mas é quando você diz eu amo o meu carro, eu amo a minha casa. Então, é isso que você ama, aquilo que você possui. Uma outra palavra também lá é estrógeno, que é o amor familiar, esse amor entre irmãos. Né? Tem filia, que é o amor entre amigos. E tem o amor ágape, é o amor sem interesse, que nos leva, inclusive, segundo a própria vontade de Deus, a amar os próprios inimigos. É difícil isso, mas imagina Pedro. Jesus amava tanto a Pedro que mesmo depois dele trair, Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nenhum dos discípulos recebeu de Jesus essa missão. E aí a gente, do ponto de vista humano, né, poderemos nos perguntar: você confiaria uma importante missão a alguém que te traiu? Mas Jesus confiou a Pedro. Então, este é o amor que deve ser desenvolvido no casamento, o amor ágape, amor sem interesse. Não é aquele, né? Até eu escrevi um livro que ainda não foi lançado, que diz meu bem, meus bens, malícia do casamento. Não é a troca do meu bem pelos meus bens, que é muito comum hoje a gente verificar que o casamento termina na divisão dos bens. Parece que foi construído só para acúmulo de riqueza. O quinto pilar é a aliança. O que faz o casamento uma instituição duradoura não são os bens materiais conseguidos no período de casado, mas as boas relações que são desenvolvidas entre o casal. Como fundamento do casamento, a aliança entre o casal se manifesta nas provas de amor de um para o outro.
Então, essas manifestações amorosas, carinhosas, cuidadoras, ela vai mostrando que a aliança está fortalecida. No matrimônio, a aliança, ela remete a o que é mais simbólico com relação à vida a dois, porque ela é feita do ponto de vista físico, no casamento, social, mas o mais importante é a aliança que está em Deus com relação à família. No casamento, um é pouco, dois é bom, mas três é melhor. Esse terceiro é Deus. Quando Deus está no casamento, quando o casamento tem essa aliança com Deus, esse casamento, com certeza, ele será um casamento feliz. O sexto pilar de sustentação para um casamento feliz é compreensão e determinação. Existem dois fatores que comumente agem de forma implacável e persistente sobre o casamento nos dias de hoje. O primeiro, a incompreensão entre o casal. Duas pessoas que se amam têm que desenvolver a habilidade de compreender uma a outra. Isto é, desenvolver uma atitude compreensiva e madura para que as fraquezas de um não contamine o outro. Isso é muito importante, porque às vezes quando não há a compreensão, o que é que surge? Críticas, correções, insinuações maldosas. E isso não ajuda num casamento feliz ou tornar o casamento feliz. O casamento, queridos e queridas, é um ajustamento contínuo. Alguém uma vez me perguntou qual o segredo de a duração ou de um casamento duradouro. E eu disse que era renúncia, porque na realidade o casamento precisa muito de renúncia de ambos os lados. Porque se assim não acontecer, só vai vivenciar incompreensão. Mas se a incompreensão atrapalha o casamento, a falta de determinação também é outro fator que atrapalha a vida matrimonial. Porque quando falta determinação, a possibilidade de divórcio, de separação, ela acontece com mais facilidade. O casamento não se mantém só pelo amor do ponto de vista romântico, mas, sobretudo, pela aliança feita diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. O último pilar para a manutenção de um casamento feliz é Jesus Cristo. Ele é o maior dos fundamentos do casamento. Ele deve ser a âncora no mar de tormenta e socorro nas tribulações. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, diz a letra de um hino. E é verdade. Com certeza, onde tem Cristo, os conflitos podem até vir, mas eles são tratados de uma forma diferente. Por quê? Porque Cristo nos leva à paz e à mansidão. Então, com certeza, os conflitos da vida virão. Na vida a dois, isto pode acontecer, mesmo que desenvolva-se todos os fundamentos ou pilares citados anteriormente, como igualdade, fidelidade, verdade, amor, aliança, compreensão e determinação. Sem Jesus Cristo, o casamento está fadado ao fracasso. Então, queridos e queridas, durante toda esta semana nós vamos tratar de uma temática sobre o casamento. É importante você estar no nosso YouTube. Vá lá, se inscreva, marque lá o sininho para que todos os dias desta semana você possa ser avisado que estamos no ar, colocando mais uma palestra sobre família, dentro dessa programação da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que é workshop familiar, que estamos fazendo durante
todo este mês de maio. Que Deus te abençoe. Mas antes eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o dom da vida. Tu és aquele que constrói toda a nossa vida, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista material. E agora queremos te pedir, Senhor, que abençoe o casamento de todos aqueles teus filhos que fundamentaram essa vida a dois na tua palavra. Que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre o marido, a esposa e os filhos. Que a casa receba de ti o lenitivo do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão. Assim oramos. Você ouviu Instantes com Deus,